Você não chorou de emoção naquela última cena, você chorou de alívio. Existe uma diferença brutal entre as duas coisas, e essa diferença é exatamente o que ninguém quer admitir depois de assistir À Procura da Felicidade. Porque admitir isso seria admitir que você passou 2 horas dentro de um thriller de horror distópico, embalado com trilha sonora emotiva, fotografia dourada e Will Smith no papel mais carismático de sua carreira. O sistema sabe o que está fazendo, e Hollywood sabe o que está fazendo, e você, sem perceber, sentou no seu sofá e assistiu a uma criança de 5 anos ser destruída psicologicamente enquanto enxugava o rosto com a manga da camiseta e chamava aquilo de inspiração. Isso precisa ser dito em voz alta. E hoje, aqui, eu vou dizer. Eu preciso que você respire fundo antes de continuar. Porque o que vem a seguir não é uma crítica ao Chris Gardner, o homem real. Não é uma crítica ao Will Smith, ao diretor, aos roteiristas. É uma análise do que esse filme faz com a nossa cabeça, com a nossa percepção de dignidade humana, com a forma como nós aceitamos que um pai e um filho durmam num banheiro público de metrô e chamemos isso de jornada heróica. É uma análise de como o capitalismo aprendeu a nos fazer aplaudir a própria crueldade com os olhos marejados. Então senta, porque isso vai doer. A Procura da Felicidade foi lançado em 2006 e arrecadou mais de 300 milhões de dólares ao redor do mundo. Foi indicado ao Oscar. Recebeu elogios unânimes da crítica. É ensinado em escolas de administração como exemplo de resiliência e determinação. Pastores pregam sobre ele. Coaches de vida usam as cenas como material motivacional. É considerado, sem ironia nenhuma, um dos filmes mais inspiradores da história do cinema americano. E é exatamente essa unanimidade que me diz que algo está profundamente errado. Porque quando um sistema encontra uma narrativa que justifica sua crueldade, ele a abraça com força total. Ele a distribui em salas de cinema, ele a coloca na grade de televisão das tardes de domingo, ele a põe na lista de recomendações de professores e líderes religiosos. E o resultado é que gerações inteiras crescem com a convicção silenciosa de que a pobreza é um estágio temporário para quem tem garra suficiente, que a falta de teto é uma prova de fogo, que assistir seu filho sofrer enquanto você trabalha de graça para uma corporação bilionária é um sacrifício nobre em nome do futuro. Isso não é inspiração, isso é propaganda. Mas antes de eu provar cada uma dessas afirmações, eu quero que você entenda uma coisa sobre o próprio título do filme. À Procura da Felicidade, no original em inglês, The Pursuit of Happiness, com um Ixbri no lugar do I, uma referência a uma cena em que Chris vê essa palavra grafada errada numa escola. E essa ortografia equivocada não é um detalhe menor, ela é o coração emocional do filme. A ideia de que a felicidade é algo que se persegue, que se corre atrás, que exige esforço, suor, sacrifício, desistência de tudo o que se ama pelo caminho. A Declaração de Independência Americana fala em direito à busca da felicidade, não a felicidade em si. E o filme faz disso uma virtude. Mas e se esse não for o único jeito de existir? E se a felicidade não precisasse ser perseguida como uma presa em fuga? Essas perguntas o filme não faz. E não faz exatamente porque, se as fizesse, o edifício inteiro desmoronaria. Agora vamos ao começo da história. Chris Gardner é um vendedor porta a porta que mora em São Francisco no início dos anos 80. Ele comprou um lote de aparelhos de densitometria óssea, equipamentos médicos portáteis, com a esperança de vendê-los para clínicas e hospitais. O problema é que esses aparelhos custam o dobro de um equipamento de raio-x convencional e produzem imagens de qualidade levemente superior. Nenhum hospital precisa deles com urgência. Chris está tentando vender algo que o mercado não quer com dinheiro que ele não tem para clientes que não estão convencidos. Esse é o ponto de partida. E já aqui, antes mesmo do drama começar de verdade, o filme faz uma escolha narrativa reveladora. Ele apresenta a situação financeira de Chris, de um jeito que coloca uma parcela da responsabilidade nos ombros dele mesmo. Ele fez um mau investimento. Ele apostou no produto errado. E essa leitura é conveniente. É conveniente porque ela desvia o olhar da estrutura econômica que torna impossível para um homem negro, sem diploma universitário, criado num sistema de adoção falho, construir qualquer tipo de estabilidade financeira, sem acesso a crédito, sem rede de proteção social, sem herança acumulada de gerações anteriores. Mas o filme prefere não ir por esse caminho. O filme prefere nos fazer acreditar que Chris simplesmente fez uma escolha ruim, e que agora ele vai ter que trabalhar para consertar. E então a esposa vai embora. E Chris fica sozinho com o filho Christopher Jr., de 5 anos. E a espiral começa. Eles são despejados do apartamento. Chris tenta vender os densitômetros enquanto carrega um dos aparelhos pendurado no ombro e segura a mão do filho com a outra. Eles ficam sem dinheiro para o ônibus. Eles começam a depender de abrigos de sem-teto para dormir. Cada dia é uma batalha nova, cada hora tem um prazo, cada centavo conta e sobra pouco. E o filme filma tudo isso com uma luz quente e suave, com uma câmera que respeita os personagens, com uma trilha sonora que sabe exatamente quando apertar o coração do espectador. E você assiste, e você sente, e você se importa. Porque Chris Gardner é um pai que ama o filho com uma intensidade que dói de ver.
porque Will Smith entregou uma atuação que vai além da técnica, uma performance que parece respiração, batimento cardíaco, suor real, e porque a criança interpretada pelo próprio filho de Will Smith, Jaden Smith, tem um rosto que é impossível de não amar. O amor deles é real, a jornada deles é devastadora. O problema não é o que o filme mostra, o problema é o que o filme esconde enquanto mostra. E o maior segredo escondido dentro desse filme está no estágio. No tal estágio na corretora Dean Witter. Vamos falar sobre isso agora, devagar, com toda a atenção que esse ponto merece. Chris Gardner consegue uma entrevista para um programa de estágio em uma das maiores corretoras de investimentos dos Estados Unidos. 20 vagas, 18 semanas de treinamento. Ao final, apenas uma pessoa entre os 20 candidatos lhe será contratada como corretor de valores com salário fixo. Os outros 19 serão dispensados, e durante essas 18 semanas, ninguém recebe nada, nenhum salário, nenhum benefício, nenhuma remuneração de espécie alguma. Leia isso de novo. Uma corporação bilionária oferece a adultos com filhos, contas, aluguel e responsabilidades a oportunidade de trabalhar de graça por 4 meses e meio na esperança de talvez, apenas talvez, receberem um emprego ao final. E o filme apresenta isso como se fosse uma dádiva, como se Chris devesse estar grato pela chance. Como se aceitar trabalhar de graça para uma empresa que lucra bilhões fosse um privilégio. Mas eu preciso que você pause aqui comigo e pense no que estamos realmente descrevendo. Quando uma empresa exige trabalho sem remuneração de adultos, que precisam sustentar famílias, isso tem um nome na história da humanidade. A história registrou essa prática sob formas variadas ao longo dos séculos, e em todas elas o princípio é o mesmo, o trabalho humano sendo extraído sem compensação equivalente, justificado por alguma promessa de recompensa futura, que nunca está garantida. No contexto corporativo moderno, isso é chamado de internship, de estágio, de programa de desenvolvimento de oportunidade, e é aceito sem questionamento, é até aplaudido. O estágio da Dean Witter não é uma oportunidade, é um filtro de sobrevivência. É um mecanismo que garante que apenas as pessoas mais desesperadas, aquelas que não têm o luxo de dizer não, sejam as que se submeterão a trabalhar de graça por meses. As pessoas com redes de apoio, com economias, com famílias estáveis e confortáveis, não precisam desse estágio. Elas têm outras portas. O estágio não remunerado é, na sua essência, um mecanismo que seleciona os mais vulneráveis e os coloca para competir entre si pelo direito de trabalhar para quem não precisava deles de graça para começar. E o filme faz isso parecer bonito. Você sabe o que acontece com os 19 que não são escolhidos? O filme não conta. Eles aparecem em cenas de treinamento, alguns com mais e outros com menos destaque, e depois simplesmente somem. E provavelmente voltaram para a miséria de onde vieram, porque 4 meses e meio sem salário dentro de uma das cidades mais caras dos Estados Unidos não deixa muita margem de sobrevivência. Mas o filme não tem interesse neles, o filme só tem interesse no herói. E ao focar no herói, ao nos fazer torcer por Chris com tanta intensidade, ele torna invisível o massacre dos 19. Esse é o truque mais cruel da narrativa meritocrática. Ela precisa de um vencedor para funcionar. Ela precisa de um rosto, de uma história, de alguém que prove que é possível. E ao provar que é possível, ela silencia a pergunta mais importante. Por que deveria ser assim tão difícil? Você que está assistindo esse vídeo agora, já parou para pensar quantas vezes alguém usou a história do Chris Gardner para encerrar uma discussão sobre desigualdade? Para dizer, olha, se ele conseguiu sem nada, por que você não consegue? Para transformar a exceção num argumento contra a regra. Se esse foi você alguma vez, mesmo que brevemente, eu não estou aqui para te culpar. O filme foi feito exatamente para isso. Ele foi construído com maestria para que o espectador internalize a mensagem antes mesmo de perceber que recebeu uma. E aqui eu quero parar um momento para agradecer a quem torna esse trabalho possível. Aos membros do canal Dominadamente, que escolhem apoiar essas análises, que não se contentam com a superfície das coisas e querem ir mais fundo, que entendem que questionar uma narrativa amada não é arruinar um filme, mas sim respeitar a própria inteligência. Obrigado de verdade. Cada análise que fazemos aqui nasce da crença de que a cultura popular não é um passatempo inocente. Ela é um campo de batalha, onde ideias sobre o que é justo, o que é possível e o que é normal são estabelecidas. E vocês entendem isso. Agora, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora no Dominadamente e hypa esse vídeo deixando o like aqui. E no comentário me conta, você ainda vê A Procura da Felicidade como uma história de superação? Ou depois dessa análise, você começa a enxergar o filme como o retrato cruel de um sistema que devora as pessoas? Me conta lá embaixo. Eu leio tudo. Vamos continuar. Porque até agora eu falei sobre o estágio. Mas eu preciso falar sobre a criança. Eu preciso falar sobre Christopher Jr. O filme tem um momento que ficou gravado na memória de todos que o assistiram. Chris e o filho estão num banheiro do metrô em São Francisco. A noite caiu. Eles não têm lugar para dormir. O abrigo já fechou as inscrições para aquela noite.
E então Chris faz a única coisa que pode fazer. Ele senta no chão de um banheiro público, coloca o filho no colo, segura a maçaneta da porta enquanto alguém lá fora bate tentando entrar, e inventa uma história de dinossauros para fazer o menino acreditar que eles estão numa caverna mágica. O filme filma essa cena com ternura, com delicadeza, como se fosse um momento de conexão paternal pura, de criatividade diante da adversidade, de amor que transcende a miséria. E é tudo isso. E ao mesmo tempo, é o ápice do terror, porque Christopher Jr. tem 5 anos, e com 5 anos você não entende completamente o que está acontecendo, mas o seu sistema nervoso entende, o seu corpo entende. Quando a comida não aparece com regularidade, o corpo de uma criança entra em modo de alerta. Quando o chão onde você dorme muda toda noite, quando o rosto do seu pai está permanentemente tenso, mesmo quando ele sorri, quando você vai para a escola com a mochila e não sabe se vai voltar para o mesmo lugar à noite, o corpo de uma criança registra cada uma dessas informações como ameaça. A neurociência do trauma infantil é uma área de pesquisa que nos últimos 30 anos mudou completamente a forma como entendemos o desenvolvimento humano. O estresse tóxico, aquele que é persistente, imprevisível e fora do controle da criança, não é apenas uma experiência ruim que fica na memória como uma lembrança triste. Ele altera fisicamente a arquitetura do cérebro em desenvolvimento. Ele eleva cronicamente os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e essa exposição prolongada afeta diretamente o desenvolvimento do hipocampo, região associada à memória e ao aprendizado, e do córtex pré-frontal, região responsável pela tomada de decisões, pela regulação emocional e pelo controle dos impulsos. Em outras palavras, o que o pequeno Christopher viveu durante aqueles meses não sumiu quando Chris conseguiu o emprego. Ele foi instalado, gravado no sistema nervoso daquele menino como código que vai rodar em segundo plano pelo resto da vida. Estudos sobre as chamadas experiências adversas da infância mostram de forma consistente que crianças expostas à instabilidade habitacional, insegurança alimentar e estresse financeiro severo têm taxas significativamente maiores de problemas de saúde mental na vida adulta, de dificuldades em relacionamentos, de comportamentos de risco. Isso não é inevitável, não é destino, existe resiliência, existe tratamento, existe a possibilidade de cura. Mas é muito mais difícil. E a sociedade que negou abrigo a Chris e Christopher é a mesma que, décadas depois, vai talvez negar saúde mental acessível ao Christopher adulto tentando processar o que viveu criança. O filme não fala sobre isso. O filme pega essa cena do banheiro, que deveria ser um acusatório direto de toda uma estrutura social, e a emocionaliza, a transforma em poesia. E ao poetizá-la, ela perde sua carga política e vira prova de amor paternal. Mas amor paternal não é o problema aqui. Chris Gardner ama o filho com uma força que nenhum espectador questiona. O problema é que o amor de um pai não deveria ser posto à prova pela incapacidade de uma sociedade de prover moradia básica para seus cidadãos. O amor de um pai não deveria ter que compensar, com imaginação e ternura, o buraco deixado por uma rede de proteção social inexistente. A cena da caverna de dinossauros não é poesia. É uma criança sendo protegida pela ficção, porque a realidade é perigosa demais para ser dita na sua linguagem. E o mais perturbador é que o filme sabe disso. Os roteiristas sabem o que estão fazendo quando filmam a expressão do rosto de Chris naquele banheiro, segurando essa maçaneta com os dentes cerrados, os olhos úmidos, a voz firme para o filho, mas o corpo inteiro tremendo por dentro. Eles sabem que estão capturando desespero, mas eles escolheram emoldurar o desespero como coragem. E essa escolha de enquadramento muda tudo, porque coragem é o que você exige de alguém quando o sistema falha e você não quer reformar o sistema. Se Chris é corajoso, a culpa é dele quando falha, e o mérito é dele quando vence. E o sistema permanece intacto, neutro, invisível. Existe uma linha de pesquisa em psicologia que olha para o fenômeno da parentificação, aquele processo em que filhos de pais em situação de crise assumem, inconscientemente, responsabilidades emocionais que não deveriam ser suas. Crianças que crescem sentindo que precisam ser corajosas pelo pai, que não podem demonstrar medo para não aumentar o peso que ele já carrega, que aprendem a suprimir as próprias necessidades emocionais para não sobrecarregar o adulto. Há momentos no filme em que você vê Christopher Jr. olhar para o pai com uma seriedade, uma calma que não é natural para uma criança de 5 anos. Uma calma que o filme enquadra como admiração, como cumplicidade bonita entre pai e filho. E a admiração é real. Mas existe também, embutida nessa calma, uma adaptação que não deveria ser necessária. Uma criança aprendendo, antes mesmo de saber escrever o próprio nome, que o mundo é um lugar que pode desabar a qualquer momento. Quando Chris finalmente é contratado e chora na rua, e o espectador chora junto, parte do alívio que sentimos é o alívio de saber que esse menino vai poder ser criança de novo, que o estado de alerta vai poder diminuir, que vai ter comida, vai ter teto, vai ter uma rotina que não muda toda noite. Esse alívio é genuíno. E esse alívio é a prova de que você, espectador, reconheceu em algum nível que aquele menino estava sofrendo. E se você reconheceu isso, então a pergunta que precisa ser feita é: por que a sociedade retratada no filme não reconheceu?
Por que uma criança teve que chegar ao fundo de um poço existencial antes que o sistema lhe oferecesse algo parecido com estabilidade? A resposta é que o sistema não foi construído para reconhecer isso. O sistema foi construído para gerenciar a miséria, não para eliminá-la. Existe ainda uma dimensão do filme que raramente é discutida, e que eu considero talvez a mais perturbadora de todas. Chris Gardner é um homem negro, isso não é um detalhe periférico. Isso é central para entender o que o filme está realmente contando. São Francisco, nos anos 80, é uma cidade onde as desigualdades raciais são estruturais e visíveis. O acesso ao crédito, ao mercado imobiliário, às redes de indicação profissional, ao capital social que abre portas, todos esses recursos estão distribuídos de forma profundamente desigual ao longo de linhas raciais. Chris Gardner não está lutando apenas contra a pobreza. Ele está lutando contra a pobreza dentro de um contexto social que tem mecanismos históricos de manutenção da desigualdade racial. E o filme faz uma escolha narrativa muito específica em relação a isso. Ele não nega a raça de Chris, mas também não a nomeia como fator estrutural. A história é contada como se as barreiras que Chris enfrenta fossem barreiras universais da pobreza, não barreiras específicas que a raça amplifica de forma documentada e mensurável. Isso não é acidente, é estratégia. Porque um filme que nomeia o racismo estrutural como corresponsável pela situação de Chris é um filme que aponta para estruturas. E narrativas que apontam para estruturas são muito mais difíceis de monetizar como conteúdo motivacional. Então o filme faz Chris universal ao torná-lo apenas um homem pobre com garra. E ao fazer isso, torna invisível a camada adicional de peso que um homem negro carrega em cada uma dessas batalhas. E aqui a crueldade se aprofunda. Porque ao tornar Chris um ícone universal de superação, o filme é então usado como argumento contra políticas de reparação racial, contra qualquer mecanismo coletivo de correção de desigualdade histórica. Olha o Chris Gardner. Ele conseguiu sem a ajuda do governo. Então por que você precisa de política pública? É uma armadilha. Um homem real, com uma história real, cujo sofrimento real é transformado em instrumento retórico contra as próprias políticas que poderiam ter evitado que esse sofrimento acontecesse. Tem um momento no filme em que Chris passa a noite na delegacia por não ter pago multas de estacionamento. Ele é solto de manhã cedo e precisa ir diretamente para uma entrevista de emprego na Dean Witter. Ele vai, com a mesma roupa com que foi preso, com tinta de parede nas mãos, porque estava tentando reformar o apartamento antes de ser despejado. E o entrevistador o recebe assim mesmo. E Chris, com a genialidade que é o elemento central de sua personagem, desvia a atenção da aparência para a profundidade do pensamento, responde perguntas sobre finanças com precisão impressionante e consegue a vaga no programa de estágio. O filme usa essa cena como prova de que o talento verdadeiro vence as barreiras, e é uma cena emocionante. Mas pense no que ela também está dizendo, que para um homem negro sem dinheiro conseguir entrar num programa de estágio numa corretora de investimentos, ele precisa ser tão excepcionalmente talentoso que um entrevistador sênior decida ignorar toda a aparência, toda a convenção, e apostar nele baseado em algumas respostas inteligentes durante uma conversa de minutos. Chris não precisava ser apenas bom, ele precisava ser extraordinário. Ele precisava ser tão bom que superasse todas as desvantagens estruturais que a sociedade coloca na frente de um homem nas condições dele. Mas e as pessoas que são apenas boas? Que são competentes, dedicadas, inteligentes, mas não excepcionalmente brilhantes de uma forma que faz um entrevistador esquecer todas as suas convenções? Onde elas ficam nessa narrativa? Elas ficam de fora. Como sempre. Hypa esse vídeo deixando o like e me fala no comentário. Você sai daqui ainda vendo esse filme do mesmo jeito? Eu quero saber. Vamos agora ao coração da conclusão, porque existe uma cena que resume tudo o que estamos discutindo aqui, e que o filme usa como sua maior arma emocional. Chris e Christopher frequentam abrigos para sem-teto ao longo de vários momentos do filme, e esses abrigos são mostrados com longas filas, vagas limitadas, humilhações pequenas e grandes. Chris, em determinado ponto, precisa sair do trabalho mais cedo para garantir lugar na fila do abrigo antes que as vagas esgotem. Essa corrida do escritório da Dean Witter para a fila do abrigo, com a pasta na mão e o filho no ombro, é um dos momentos mais visceralmente angustiantes do filme. E o que essa corrida revela é o absurdo sistêmico em toda sua nudez. Um homem trabalhando em uma das maiores corretoras de valores do mundo, em uma das cidades mais ricas do mundo, não consegue pagar um aluguel e precisa competir por uma cama de graça num abrigo de caridade. Esse absurdo deveria ser inadmissível. Deveria ser um escândalo público. Deveria ser o tipo de situação que faz uma sociedade parar e dizer: algo está fundamentalmente errado aqui. Mas o filme não nos deixa parar. O filme nos mantém em movimento, em suspense, na corrida junto com Chris. E ao nos manter correndo, ele nos impede de perguntar por que a corrida precisa acontecer. A velocidade narrativa do filme, sua urgência, seu ritmo quase sem fôlego, é ela mesma uma ferramenta ideológica. Você não pode questionar o sistema quando está correndo junto com o personagem tentando sobreviver a ele. Isso é cinema muito bem feito, a serviço de uma visão de mundo muito específica. Vamos falar agora sobre o final. Aquele final que faz todo mundo chorar. Chris Gardner é contratado. Os colegas aplaudem, ele chora na rua, e você chora junto. E esse aplauso no escritório é apresentado como a conclusão natural de uma jornada heróica.
Emocionalmente, dentro da lógica do filme, Chris sofreu, Chris persistiu, Chris venceu. Nós queremos que ele vença. Nós precisamos que ele vença. Mas o que esse aplauso não diz é que os outros 19 candidatos voltaram para casa naquele dia sem emprego. Que o sistema que abraçou Chris continuou funcionando exatamente da mesma maneira, selecionando o próximo grupo de desesperados para trabalhar de graça na esperança de uma vaga. Que a ausência de rede de proteção social que empurrou Chris para o limite continua empurrando outras pessoas. Que a insegurança habitacional, a crise de moradia, o trabalho precarizado, nada disso foi tocado pela vitória de Chris. A vitória de Chris é real. E o sistema permanece intacto. E isso é o que distingue uma história de esperança genuína de uma narrativa de propaganda sistêmica. A história de esperança genuína diz: essa pessoa encontrou uma saída, e agora precisamos que essa saída esteja disponível para todos. A propaganda sistêmica diz: essa pessoa encontrou uma saída, portanto, saídas existem. Portanto, e o sistema funciona. Portanto, quem não encontrou a saída é porque não tentou com garra suficiente. A procura da felicidade é propaganda sistêmica de altíssima qualidade emocional. E eu digo isso não para depreciar o sofrimento real do homem que viveu essa história. O sofrimento de Chris Gardner foi real. A luta foi real. A vitória foi real. O que não é real é a conclusão que o filme quer que você tire dessa história. A conclusão de que o sistema pode ser vencido por qualquer um com determinação suficiente. Porque para cada Chris Gardner, existem milhares de pessoas igualmente determinadas, igualmente talentosas, igualmente amorosas com seus filhos que não venceram, que foram eliminadas não por falta de mérito, mas por falta de sorte, de conexões, de timing, de qualquer um dos fatores que o discurso meritocrático recusa-se a reconhecer. E essas pessoas não aparecem no filme, elas nunca aparecem, porque se aparecessem, a narrativa desmoronaria. Chris Gardner não está escapando do sistema ao se tornar corretor de ações. Ele está sendo absorvido por um nível mais alto do mesmo sistema. O mercado financeiro americano dos anos 80 é uma das grandes máquinas de concentração de riqueza da história. As instituições onde Chris vai trabalhar são as mesmas que nas décadas seguintes desempenharão papéis centrais em crises financeiras que destruirão a poupança e os empregos de milhões de famílias da classe trabalhadora. A crise de 2008 não é ficção, é história recente. E foi alimentada exatamente pelo tipo de mercado onde Chris Gardner encontrou sua salvação. O filme enquadra essa absorção como vitória. Mas o que ele está nos mostrando, sem perceber ou querendo, é que o prêmio por sobreviver ao moedor de carne é trabalhar para o moedor de carne. A última cena é Chris caminhando pelo Financial District de São Francisco, sorrindo, livre e vencedor. A câmera o acompanha com admiração. E num momento, o Chris Gardner real, o homem de verdade, aparece andando ao lado de Will Smith, num cameo discreta que é quase um testamento. Esse sou eu, esse é meu triunfo. E você olha para essa cena e pensa, sim, ele conseguiu. E então você sente aquele alívio que eu mencionei lá no começo. E o crédito começa a rolar. E a sala de cinema vai acendendo. E você vai para casa. E o abrigo continua cheio. E o estágio não remunerado continua existindo. E algures nesse momento, enquanto você fecha o streaming, existe um pai com um filho tentando entrar na fila de um abrigo antes que as vagas acabem, sem trilha sonora, sem câmera registrando, sem Will Smith para dar rosto ao desespero, apenas um homem e uma criança e um sistema que não foi construído para os dois. Esse pai não vai ter um filme sobre ele, porque o dele não vai ter final feliz. Ou talvez tenha, mas um final tão comum, tão sem glória cinematográfica, que ninguém vai pagar ingresso para ver. Um final de sobrevivência ordinária, de luta diária sem recompensa grandiosa, de amor que não vira legenda motivacional. E a diferença entre o Chris Gardner do filme e esse pai invisível não é a garra. Não é a determinação, não é a intensidade do amor pelo filho. A diferença é uma série de variáveis que o discurso meritocrático chama coletivamente de sorte, mas que na realidade tem nome, tem história, tem causa e tem solução política. Essa é a verdade que o filme, com seu brilho dourado, sua trilha sonora perfeita e sua performance devastadora de Will Smith, trabalha a noite toda para nos impedir de formular. Não porque o filme seja mal intencionado, mas porque o sistema que o financia tem interesse em que essa formulação não aconteça. E nós, que somos o público, temos a escolha de receber passivamente ou de assistir com os olhos abertos, de chorar no final sem perguntar por que havia razão para chorar, ou de sair do filme com uma pergunta que não se cala. Porque em 2006, nos Estados Unidos, a nação mais rica da história da humanidade, um pai e um filho tiveram que dormir no chão de um banheiro de metrô. E então não parar na pergunta, mas ir até a resposta. A resposta não é que Chris Gardner não tinha garra suficiente. Ele tinha garra suficiente. A resposta não é que o sistema estava quebrado aquele ano naquele lugar. A resposta é que o sistema está funcionando exatamente como foi desenhado para funcionar. Gerindo a desigualdade sem eliminá-la. Produzindo histórias de sucesso suficientes para manter a narrativa meritocrática viva. Selecionando,
entre os muitos desesperados, os poucos excepcionais que pode absorver, e usando esses poucos como prova de que a porta está aberta para todos. A porta não está aberta para todos. E o filme, sem querer, nos mostra isso com mais clareza do que qualquer discurso político jamais conseguiria. Porque ele nos mostra o que custa entrar pela porta. Ele nos mostra o preço pago em dignidade, em saúde mental, em infância roubada, em sono perdido no chão de banheiros públicos. E então nos pede para aplaudir. E nós aplaudimos. E o ciclo continua. Você chegou até aqui nessa análise e isso já diz muito sobre quem você é. Diz que você não tem medo de questionar o que foi ensinado e admirar. Diz que você entende que pensar criticamente sobre um filme não significa odiar o filme, mas significa respeitar a própria inteligência o suficiente para não consumir ideias passivamente. A Procura da Felicidade é um filme extraordinariamente bem feito sobre uma experiência humana real e devastadora. É também, simultaneamente, um dos mais eficientes instrumentos de propaganda do capitalismo tardio já produzidos por Hollywood. E as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. A grandeza do filme e a crueldade da mensagem que ele carrega não se cancelam. Elas coexistem. E reconhecer isso é o que nos separa de espectadores passivos de narrativas que moldam silenciosamente como entendemos o que é justo, o que é possível e quem merece o que nesse mundo. O banheiro do metrô não foi um momento poético. Foi um crime cometido por uma sociedade contra uma criança. O estágio não remunerado não foi uma oportunidade. Foi abuso corporativo embalado em esperança. O final feliz não foi a vitória do sistema. Foi a vitória de um homem apesar do sistema, enquanto o sistema continuava destruindo os outros ao redor. E o filme que conta essa história não é uma inspiração, é um espelho. E o que você decide fazer com o que vê nesse espelho, isso é inteiramente com você.